História da tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. Atualmente, a tabela periódica possui 118 elementos químicos. Evolução da tabela periódica. O modelo da tabela periódica que conhecemos atualmente foi proposto pelo químico russo Dmitry Mendeleev. Era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme suas propriedades. Muitos estudiosos já tentavam organizar essas informações e, portanto, muitos modelos anteriores foram apresentados. Da Grécia Antiga vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos conhecidos. Empédocles foi um filósofo grego que falou da existência de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Posteriormente, Aristóteles fez a primeira organização desses elementos. Eles associou algumas propriedades, como úmido, seco, quente e frio. Antoine Lavoisier observou que, por meio da eletrólise, a água se decompunha em hidrogênio e oxigênio. Classificou então as substâncias encontradas em elementares por não conseguir dividi-las em substâncias mais simples. Identificou alguns dos primeiros elementos químicos em 1789. Organizou uma lista de 33 elementos divididos em conjuntos de substâncias simples, metálicas, não metálicas e terrosas, mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse. Behrens foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. Como no início do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos. Ele organizou grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes. O modelo de classificação proposto por Behrens chamou bastante a atenção da comunidade científica na época. Ele sugeriu uma organização baseada nos triades, ou seja, os elementos que eram agrupados em trios, conforme as suas propriedades semelhantes. A massa atômica do elemento central era a média das massas dos 2 outros elementos. Por exemplo, o sódio tinha um valor aproximado de massa que correspondia à média das massas de lítio e potássio. Entretanto, muitos elementos não podiam ser agrupados dessa forma. Alexandre Émile foi um geólogo francês que organizou 16 elementos químicos por ordem crescente de massa atômica. Para isso, utilizou um modelo conhecido por parafuso telúrico. No modelo proposto por Jean-Cortois, ocorre a distribuição das informações na base, em forma de cilindro, aliando verticalmente os elementos com propriedades semelhantes. John Neyland também desempenhou papel fundamental. Ele criou a lei das oitavas para os elementos químicos. Suas observações mostram que organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica. A cada 8 elementos, as propriedades se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. O trabalho de Neyland ainda era restrito, por essa lei se aplicava até o cálcio. Entretanto, seu pensamento foi precursor das ideias de Mendeleev. Julius Meyer, baseando-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos, fez uma nova distribuição, segundo as massas atômicas. Ele observou que entre elementos consecutivos, a diferença das massas era constante, concluiu a existência de relação entre massa atômica e propriedades de um grupo. Através do estudo proposto por Meyer, foi possível comparar a existência de periodicidade, ou seja, a ocorrência de propriedades semelhantes. Mendeleev, em 1869, estando na Rússia, teve a mesma ideia que Meyer, que realizava seus estudos na Alemanha. Ele, de forma mais meticulosa, organizou um quadro periódico, onde 63 elementos químicos conhecidos estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas. Além disso, ele deixou espaços vazios na tabela, para os elementos que ainda não eram conhecidos. Mendeleev era capaz de escrever algumas informações dos elementos faltantes com base na sequência que ele elaborou. O trabalho de Mendeleev foi o mais completo até então realizado, pois organizou os elementos conforme suas propriedades, reuniu um grande número de informações de maneira simples e constatou que novos elementos seriam descobertos, deixando espaço para inseri-los na tabela.
Até então, nada se sabia a respeito da constituição dos átomos, mas a organização proposta por Meyer-Mendeleev originou inúmeras investigações para justificar a periodicidade dos elementos e constituiu a base da atual tabela periódica. O Henry Moseley, em 1913, fez importantes descobertas, estabelecendo o conceito de número atômico. Com o desenvolvimento de estudos para explicar a estrutura dos átomos, um novo passo foi dado para a organização dos elementos químicos. A partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento. Posteriormente, foi constatada a correspondência ao número de prótons no núcleo do átomo. Moseley reorganizou a tabela proposta por Mendeleev de acordo com os números atômicos, eliminando algumas falhas da tabela anterior e estabeleceu o conceito de periodicidade da seguinte forma. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente, na sequência dos números atômicos. De fato, todos os modelos propostos de alguma forma contribuíram para a descoberta sobre os elementos químicos e suas classificações. Além disso, foram fundamentais para que chegasse ao modelo atual da tabela periódica, a que apresenta 118 elementos. Tabela periódica completa e atualizada. Tabela periódica ela recebe esse nome em relação à periodicidade, ou seja, os elementos estão organizados de forma que suas propriedades se repetem de forma regular.